Deixa eu dar o meu boa tarde e agradecer a psicóloga Juscely Rodrigues está com a gente. Juscely, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Jornal do Meio-Dia. Acho que importante essa sua participação. E já há algum tempo, né? A gente está prometendo, falando e para a gente sentar, para a gente debater. A gente não pode esperar o problema aparecer para a gente falar sobre ele. A gente tem que ter um trabalho de prevenção. E essa questão da prevenção está passando da hora. E, infelizmente, esse é um assunto, não o tratamento do assunto, a infelicidade, mas porque fatos vêm acontecendo em Ceará e também na região, né? A gente teve na semana passada, em um dia, na semana passada não, essa semana, né? Em um dia, 2 suicídios, né? 2 suicídios em um dia. E assim, na região, 3 suicídios a nível de região. A gente teve mais um, que me fugiu o nome do lugar, mas no dia a gente trouxe a notícia, né? A nível de região, 3, né? Então é um assunto que não é fácil, é um assunto muito delicado, que antigamente era tratado como tabu. É um tabu. É igual o câncer, né? O pessoal, vamos colocar o CA pra gente não usar o nome, aquela doença do nome feio, porque são questões que parece que você vai falando, atrai, é tabu, você não quer tocar no assunto, mas é preciso a gente falar sobre esse tema com um pouco mais de seriedade. A gente vai falar sobre o Janeiro Branco que está terminando e vamos focar nessa questão da saúde mental, que é de fundamental importância. Seja bem-vinda, Juscely. Nenel, muito obrigada. Agradeço a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. De fato, é um assunto extremamente delicado falar sobre saúde mental, mas é algo que precisa ser dito todos os dias. Não existe tabu para falar de suicídio, não pode existir mais isso. É justamente por isso que existem as campanhas, não é? Do Janeiro Branco, nós temos aí a próxima que vem o Setembro Amarelo e outras campanhas que tratam exatamente da vulnerabilidade emocional de cada pessoa. Então o Janeiro Branco, a gente vai explicar um pouco mais adiante. Vontade. Vamos já entrar nesse tema da importância, né, das cores e da importância do Janeiro Branco, do que se trata e até pra gente não misturar com o Setembro Amarelo. Exatamente. Né? As pessoas elas precisam pedir ajuda sem ter medo de incomodar. E o que eu venho percebendo muito em consultório é que as pessoas elas estão carregando algo que, como se eu tivesse, quando eu tenho medo de incomodar é porque eu tenho medo de ser rejeitada, né? E falar sobre a dor da rejeição é algo extremamente complicado quando a gente está com um paciente em consultório, né? Isso vem muito de uma infância que eu gosto muito de abordar com os meus pacientes. Olha só, hoje a gente vai falar de sua infância. Isso a gente precisa falar logo no primeiro encontro, logo na primeira sessão, porque principalmente para aqueles pacientes, né, que tem que tem filhos, né, no caso, são pacientes que eu também costumo abordar a questão da preparação do seu filho para uma adolescência mais saudável e uma fase adulta também mais funcional, que nós chamamos, né, de comportamento automático disfuncional. É aquele comportamento onde as pessoas estão desistindo de sua vida. E a vida não é sobre desistir, né, Nel? A vida é sobre tentar, a vida é sobre a gente estar encontrando sempre algo de melhor pra gente. Eu gosto muito de usar a palavra amor próprio, tá? E quando eu falo de infância, quando eu falo de vulnerabilidade, quando eu falo da casinha da infância, que é lá onde tudo começa, eu falo do cuidado. Eu falo das pessoas adultas, meus pacientes adultos, o que eu costumo falar? Como é que você tem cuidado do seu filho em casa? Depois eu brinco com você, né? A gente escuta muito aí, a gente vê muito nas redes sociais, muitos vídeos trazendo essas questões, né? O filho, pai, eu quero brincar, depois eu brinco. Pai, vamos jogar bola, depois eu jogo. Pai, vamos fazer isso, depois a gente faz. E tá sempre preferindo o uso eletrônico, né? O celular. Então essas pessoas que carregam essa dor da rejeição, elas já vêm com sintomas de ansiedade e depressão para o consultório. Então, qual é a importância da campanha do Janeiro Branco? Ela simboliza o novo, é início. O que é janeiro, Nenel? É como se a gente pegasse o celular e reiniciasse. Não, olha só, eu vou colocar metas para 2024. Janeiro, então vamos recomeçar. Que tal? Entende? Então, assim, Janeiro Branco, ele traz esse estilo de vida, né? Como que eu vou fazer daqui pra frente? Eu não quero repetir os comportamentos de 2023. Então, Janeiro Branco é o início, é o começo. É o início de tudo, exatamente. É como um reiniciar, né? Eu vivi assim e quero mudar algumas coisas. Quais são os principais passos para quem está em casa nos acompanhando, e como você trata muito aqui a nossa região, os pacientes da região, por isso que a gente tem que tratar o tema regional, né? É interessante a gente ver as entrevistas na Globo, no SBT, mas cada região com a sua questão, né? Com a sua particularidade. Qual os principais passos para se ter uma boa saúde? A gente tem uma região boa, que é muito bonita, que é linda, né? Em se tratando de Chapada, em se tratando de alguns pontos de Ceabra, e até tendo a sensibilidade com aquelas pessoas. A gente começa
lamenta que seu filho está demais no aparelho. Mas tem mãe que não tem a ajuda do pai para cuidar do filho, né? Ela precisa cozinhar, ela precisa cuidar do filho, ela precisa cuidar da vida, ela precisa trazer alimento para casa. Trazendo todo esse contexto, pra gente não falar da boca para fora, e quem estiver ouvindo a gente e almoçando agora nesse exato momento, da forma que ela tá falando é fácil. O que a gente pode passar para quem tá em casa nos acompanhando? Quais são os primeiros passos para se ter uma boa saúde mental? Olha, Nenel, eu vejo muitas publicações de pessoas, minha terapia é academia. Isso aqui é minha terapia, jogar bola é minha terapia. Não, isso na verdade são atividades terapêuticas que a gente fala com o paciente sobre a importância. Então, como que eu previno, como que eu posso diminuir os meus sintomas de ansiedade? Ju, eu tô assim, eu não estou conseguindo fazer coisas que eu fazia antes, eu tô procrastinando. A palavra procrastinação é o que a gente mais escuta em consultório. Aí dando um jeito, né? Aí aí as pessoas, elas estão assim, olha, os sintomas da ansiedade aparecem e elas fazem de conta que não estão com sintomas da ansiedade. Então, quando vai procurar o atendimento psicológico, a gente já precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Então, como que eu faço para prevenir? Nós temos muitas academias, nós temos lugares para praticar esportes em Ceabra e região, como você mesmo disse. Ao ar livre. Tem pessoas que não têm condição de pagar uma academia. A maioria não tem. Exatamente. Principalmente quem está nos ouvindo ou nos assistindo aí agora. Eu não tenho como pagar uma academia, eu não tenho como ir à academia, eu não tenho tempo. Na pandemia, as pessoas se reinventaram. As pessoas usavam garrafas PETs para fazer atividade física em casa, com água, com sementes, balde, vassoura, prevenir, perceber os sintomas, alimentação, né? O açúcar, diminuir a questão do açúcar também é algo que eu abordo muito. Fundamental. Com os pacientes, porque são 3 passos simples, né, Nel? Pra gente combater um pouco os sintomas da ansiedade. Tudo pode começar pela ansiedade. Quando você destaca a ansiedade, o início pode estar ali. Isso, porque é um ciclo que eu vou falar com você daqui a pouquinho para os nossos ouvintes, né? É como se eu dissesse assim, não, eu hoje vou dormir mais cedo para que amanhã eu tenha um dia mais produtivo. Já é o primeiro passo que todo mundo pode fazer isso, certo? As pessoas que não trabalham à noite, né? Vamos abrir essas aspas. Então tem a questão do sono regular, uma alimentação com menos açúcar, com menos gordura, né? Optar por coisas mais raízes, que a gente tem uma região que tem muita roça, tem muita plantação, né? Além de evitar pessoas tóxicas, por exemplo, adoece muito, né, Nel? Relacionamentos abusivos. Nossa, eu percebo que esse cara, ele tá me humilhando. Eu não posso admitir que alguém fale assim comigo. Então, é amor próprio. Que a gente entra aí na questão do transtorno de personalidade narcisista, que é aquele cara mais controlador, é aquele cara que humilha, que ele é o centro das atenções. Então, é possível perceber esses sintomas no outro. E quando eu percebo que eu estou diminuindo minha autoestima, Nenel, você não tá saindo mais. Por que você, antes ia em festas, saía para restaurante e hoje você está se anulando? Nós temos também a síndrome de burnout, que são aquelas pessoas que precisam se afastar das atividades por conta de autocobranças, né? Então, assim, eu hoje, digamos, a pessoa não consegue ter lazer, nós trabalhamos a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem, nós trabalhamos as áreas da vida do paciente. Nenel, você está fazendo tal coisa aqui na sua área, como é que está a sua área? A religião, não é lazer, como é que você está na família? Então, são situações que a gente mapeia o paciente e foca aonde está sendo mais prejudicado para ele. Consegue me compreender, Nenel? Estou compreendendo. Espero que você em casa também esteja compreendendo. Diz pra gente qual a diferença, a gente está comentando, você falou sobre ansiedade, e muitas vezes a pessoa que está em casa fala, eu não sou ansioso. É verdade. Eu mesmo, eu não sabia que eu era ansioso. Imagino. E aí eu fui pro atendimento, o Nivaldo, você é ansioso sim. Eu falei, não sou, é sim. E aí, claro, né, porque a pessoa que está ali do outro lado, você vai ver, tu conhece, mas me conhece do que eu me conheço. Traz pra gente a diferença entre a ansiedade e a depressão. E até quando para chegar lá? Vamos lá. Olha, a TCC trabalha com a tríade cognitiva, né? Que é eu, futuro e mundo. Por exemplo, qual a visão que as pessoas que estão nos escutando têm sobre si? Qual a visão que eu tenho de futuro? Olha só, o medo é algo que vem como defesa para nossa vida, né? A gente não vai sair 2 horas da manhã em Ceabra falando no celular que a gente corre risco. A gente sabe que todas as cidades, né, da nossa região, enfim, existem, né, as pessoas que correm alguns riscos para fazerem algumas coisas. Bom, este é um medo funcional. Bom, aí você já tem ansiedade. Eu não consigo dirigir, eu tenho medo que algo de ruim me aconteça. Mas como assim medo que algo de ruim te aconteça? Vamos trabalhar em cima disso? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de viajar de avião, porque chama-se mente catastrófica. Quando eu catastrofizo demais as situações, eu sou ansiosa, porque a ansiedade, ela está lá no futuro. É quando eu estou aqui, né, aqui falando com vocês agora, os ouvintes do Chapada News, e estou preocupada, uma preocupação patológica com o que ainda vai me acontecer. As pessoas estão deixando Isso é prevenção? As pessoas estão deixando de viver o momento presente para estar lá no futuro, coisa que ainda nem aconteceu.
aconteceu. Quando eu falo de metas realistas, é quando Nerisvaldo Sobrinho vai dizer, eu vou perder tantos quilos daqui até o carnaval. Ele vai precisar focar em algumas coisas, só que esse processo dele, ele vai enfrentar algumas dificuldades. Só que as pessoas estão desistindo no meio do caminho de tudo. As pessoas, elas acessam uma vulnerabilidade muito grande num processo tão ansioso que vê os sintomas da depressão. Então, a ansiedade, enquanto ela está lá no futuro, eu imagino demais. Meu filho não chegou 5 horas, 5:05 eu já tô ligando pro meu filho, por que ele não tá me atendendo? Esposa, por exemplo, como não consegue contato com o seu cônjuge, já tá ligando, já quer saber, já imagina que tá traindo. São muitas situações que envolvem o paciente que chega em consultório com ansiedade. Pacientes com obesidade, porque estão comendo as emoções. Já a depressão, ela vem com uma tristeza mais profunda, crenças de que eu não vou conseguir dar conta de tal coisa, perde o interesse, né? Como eu falei agora há pouco. Eu era uma pessoa ativa na academia, eu trabalhava normalmente, só que de repente eu desisti de fazer tudo, eu não quero mais. Então nós chamamos de ativação comportamental. A ansiedade generalizada, ela pode levar à depressão justamente por conta da autocobrança, e isso vai prejudicar a qualidade de vida do indivíduo. Como diferenciar a ansiedade da preocupação? De você antecipar, já estou me organizando, já estou prevendo para que aquilo não aconteça. Qual é esse passo? Qual é essa linha, esse limite? Você está ansioso? Não, mas aqui eu estou prevendo, estou organizando já as coisas para que no futuro eu não tenha dor de cabeça. Ansiedade é quando você sofre com o que ainda não aconteceu. É uma ansiedade patológica. Muito bem, muito bem, muito bem. Fala pra gente, para quem está nos acompanhando, quais são as principais queixas lá no consultório? O meu paciente já me procura que está muito ansioso, né? Para dizer que está muito ansioso. Como eu disse agora há pouco, se um indivíduo, né, ele sofre bullying na escola ou até mesmo no seu lar, né, que nós chamamos bullying familiar, lá no futuro vai ter alguma consequência. A gente tem alguns casos que vem acontecendo no Brasil afora e facilmente, como já aconteceu aqui em Ceabra uma vez, e é fácil quando o fato acontece de você apontar para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente. Só que essa criança, esse jovem, esse adolescente pode estar vivenciando uma questão, a exemplo, bullying, há vários anos e vem remoendo, caladinho, até que chega um momento e ele se explode. É aquilo que às vezes há um grande debate aqui entre o professor e a Débora nas vítimas da sociedade, que aí a direita cai de pau em cima, né? Então traz pra gente, só pra gente entender essa questão, já entrando nesse fator do bullying, que lá na frente a pessoa uma hora pode se explodir e pode surgir essa tal vítima da sociedade que muitas vezes a direita escracha, né, batendo pesado nessa questão. Eu tenho um recadinho muito importante para os adolescentes que estão nos escutando, nos assistindo agora. Claro que hoje em dia a gente costuma dizer que a terapia ela é artigo de luxo porque a pessoa precisa fazer semanalmente, é um investimento que a gente sabe que a grande maioria das pessoas não tem condição. A maciça maioria. O que é que falta? Mais políticas públicas para que pessoas tenham acesso a uma terapia ou pelo menos a um acolhimento dentro da sala de aula, dentro da escola, não é? Porque eu já trabalho muito com educação, eu dou algumas palestras em algumas escolas que eu recebo alguns convites, então a grande maioria dos meus pacientes chegam com alguma fobia específica, pânico, que acordou de madrugada passando mal, né? Muitos sintomas como sudorese, taquicardia, aquele aperto no peito, né? Você sentindo assim que o coração tá apertado, eu vou morrer, vou infartar. Você acorda do nada assim, eu já acordei assim. Não, você pode, né? Como falaram aí, você pode ter ansiedade, inclusive generalizada. Eu já acordei. Então a insônia também, não tô dormindo. Então o não dormir já é uma preocupação. O que é que você fez durante o seu dia? Então a gente vai modificar o comportamento desse paciente, né? Então a grande maioria deles chegam com isso. Então a gente vai mapear, como eu te disse. Eu falei, vamos lá na sua infância? Vamos visitar lá a sua casinha de infância? Vamos. Esse paciente às vezes sofreu abuso sexual e não falou pra mãe ou pro pai porque tem medo do que vem de lá. Minha mãe não ia acreditar em mim. Então acontece muito isso aí. Então hoje eu tenho pacientes que eles silenciam as suas dores para a família porque faltou acolhimento. Pai e mãe que está nos assistindo, né, agora, você que é principal cuidador de uma criança, de um adolescente, gente, se vocês entenderem assim, só um pouquinho a mais do que é um diálogo dentro da família, a gente vai diminuir bastante o número de suicídios na nossa região. Então a gente começa falando do Janeiro Branco, né, mas daqui a alguns meses chega o Setembro Amarelo, como eu te falei, que já é um outro tema pra gente abordar também aqui futuramente. Mas o Janeiro Branco é início de tudo. Então há tempo pra gente modificar o nosso comportamento, há tempo pra gente se amar cada vez mais, há tempo da gente começar a dar mais amor e atenção
aquelas pessoas que a gente ama de verdade e que a gente sabe que nos ama. E parar de se preocupar com pessoas que não estão nem aí pra mim, porque as pessoas estão muito preocupadas com o que o outro vai dizer. O outro não sabe a dor que você tá sentindo. O outro não sabe das suas lutas diárias que você vem passando. Mas as pessoas estão aí, dispostas, estão aí disponíveis a atacar, né, a diminuir o outro, a falar do outro. Então é por isso que nós estamos aí com um índice alto de suicídios, porque as pessoas, elas não estão conseguindo lidar com o seu sofrimento, porque falta também diálogo. E faltou, como eu disse no início, um filho quando cai, ele quer atenção, ele quer amor, ele quer que tenhamos empatia, não é? Que a gente abrace. Falta abraço nas famílias, né? Falta acolhimento, falta diálogo, então precisa muito disso. Então hoje em dia, a grande maioria dos pacientes, se chega um paciente pra mim com muita depressão, que eu já tenho casos de paciente com depressão maior, que hoje, graças a Deus, já estão evoluindo, né? Tem casos difíceis que quando chegaram pra mim, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta, e a gente consegue. Basta você procurar se ajudar um pouco mais. As pessoas estão precisando se amar mais. A gente sabe que a dor da rejeição é algo que existe em nossa vida por conta de falta de significado. Faltou afeto na minha infância, Ju. Então eu não sei como dar afeto, a gente aprende. Porque se tem uma coisa que o ser humano consegue é aprender. E aprender é uma habilidade, eu preciso desenvolver. Nossa, eu fui criada dessa forma em uma família tóxica, de pais extremamente punitivos, rígidos, mas eu consigo mudar isso. Eu quero modificar isso com o meu filho. Então falta mais pessoas com essa disposição. Então você que é pai, que é mãe, que está me escutando agora, aquele filho que está muito tempo no quarto, aquele filho que passa muito tempo ali comparando a sua vida com o outro que está, né, ali no Instagram, por exemplo, tome muito cuidado, porque quando eu comparo a minha vida com a do outro, eu esqueço que eu estou aqui. Então as pessoas precisam entender a importância, os seus valores. Nós temos crenças de desamparo, de desamor, de desvalor, que vai dizer você não é capaz, né? Então essa é a sua incapacidade muito grande. Então quando ele não tem apoio da família, que é base, né? Família é base de proteção. Família é como um alicerce de uma casa. Quando não tem, ela destrói. Então não é porque eu lancei um projeto na minha vida, não é porque eu quero algo para minha vida que eu tenho que pular etapas. A vida é feita de etapas. A vida é feita de dificuldades. Então, para Nené estar aqui hoje, para você estar aí no seu trabalho hoje, onde é que você esteja nos escutando, você viveu um processo. E para que eu consiga ter uma recompensa lá na frente, eu vou precisar enfrentar os desafios agora. Então, viva o agora, viva o momento presente, pratique sua atividade física, independente de ser caminhada, de ser dança, não é? Evite ficar comparando a sua vida, porque quando eu comparo minha vida com a vida do outro, eu preciso voltar para a minha realidade. Isso é um perigo. É isso que está adoecendo o perigo bastante, mora aí, né? A gente não percebe, às vezes, como pais, e o perigo está nessa comparação. E um outro ponto importante também, estava conversando com um colega meu há pouco, e falando sobre o que o YouTube nos oferece. Oferece muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Ajuda bastante. Que não presta também. Então é importante exatamente. Os pais terem noção naquilo que seus filhos estão assistindo ali no YouTube, que aquilo vira uma verdade, meu irmão. Antigamente, bem antigamente, quando mais jovens, né, os netos sentavam com seus avós para tentar aprender e não cometer os mesmos erros no futuro, porque os avós passaram por aquela experiência. Hoje o Google responde muita coisa. As crianças perguntam. E aí vai o doutor, o Google responde. Então tem criança aí com 6, 7, 8, 9, 10 anos, já olha pro pai e fala, coitado, meu pai não sabe nada. Por quê? Porque eu vi um vídeo no YouTube que me explica melhor do que meu pai e minha mãe. E aí a rede social acaba sendo aquela referência que muitas vezes não pode ser de jeito nenhum. Então, muita atenção com essa questão do YouTube, da rede social no geral. A gente marca o próximo encontro, com próximo certeza. papo, que eu sei que assunto não falta, né? Não falta. E assim, né, se for para ajudar o outro, né, a gente precisa ter esse lado humano, né? A gente precisa ser solidário ao sofrimento do outro. Foi um prazer estar aqui, passando um pouco de conforto para vocês, levando um pouco de conhecimento para quem a gente sabe que tem muita gente que, né, que não tem acesso, que não conhece. Isso. Mas eu espero que eu tenha ajudado. Então, minha palavra final é uma frase que eu gosto muito de carregar. É na dor que nasce a minha autoridade. Então eu preciso sentir, entender o que eu estou passando e dar um novo significado. É aí onde eu vou renascer. Então o Janeiro Branco, ele abre portas para o recomeçar. É o reiniciar. Então, muito obrigada a todos vocês que tiraram o tempo para nos escutar. Um grande abraço. Eu desejo muita saúde mental, paz e amor nas famílias de toda a nossa região. Vamos para o intervalo comercial.